Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleuciane Pessoa. Estaremos iniciando um novo conteúdo dentro do conceito de calorimetria, dessa vez princípios das trocas de calor. Só relembrando, né? Calorimetria, a medida do calor. Esse foi o conteúdo já estudado no início. Fiz um pequeno resumo aqui, só para mantermos e continuarmos conectados. Calor é energia térmica em trânsito e ele pode ser medido, ou seja, podemos ter uma quantidade de calor expressado pela letra Q. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de calor é joule, mas ela também pode ser representada por caloria. Uma caloria é igual a 4,1868 joules. Temos também que o tipo de calor sensível e calor latente. Vamos conhecer a diferença. Calor sensível é o calor recebido ou cedido por um corpo, ou seja, que provoca a variação de temperatura. Por exemplo, pessoal, a gente pega uma colher e vai aquecer o cabo dela no fogo. É claro que não para se queimar, né? Você vai perceber uma variação de temperatura, ou seja, a temperatura vai estar aumentando. A colher, você concorda comigo que a colher vai aquecer? Se eu faço o contrário, eu coloco o cabo da colher no copo de água gelada, você concorda comigo que a temperatura da colher vai diminuir? É mais ou menos essa variação que ocorre dentro do conceito de calor sensível. Já no calor latente, produz uma mudança de fase em um corpo para mudar exclusivamente de estado físico. Isso aqui funciona mais ou menos assim. Por exemplo, eu tenho um cubo de gelo, eu coloco ele para derreter ali em algum local específico e eu observo o cubo de gelo, ou seja, a água em estado sólido, passando da fase para a fase líquida. Ou seja, ela está no estado sólido, que é no cubo de gelo, e vai para o estado líquido, ou seja, a água, no caso que tomamos. E temos, pessoal, a maneira de calcular a quantidade de calor latente, né? Que Q é igual a calor latente, igual a massa da substância, ou seja, da matéria, com qual vamos calcular o calor, e L, que representa o calor latente específico, certo? Mas o que é calor específico? Calor específico é a constante que indica a proporção, ou seja, a quantidade de calor que 1 grama da substância necessita para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Portanto, cada tipo de material vai ter sua constante de calor específico. Certo? Temos também, que foi estudado, capacidade térmica, né? Que ela indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder para variar sua temperatura. A capacidade térmica ela é a razão entre o calor e a variação de temperatura, certo, pessoal? E tem como unidade de medida os joules por grau Celsius ou caloria por grau Celsius. Passando da capacidade térmica, temos a equação fundamental da calorimetria, que é o que nos interessa. A quantidade de calor Q recebida ou cedida por um corpo, ela é diretamente proporcional à sua massa m e à variação de temperatura sofrida pelo corpo. Como observamos aqui, ó, a quantidade de calor Q, certo? Que é igual a ser o calor específico da substância ou matéria, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Lembrando, pessoal, que a quantidade de calor em caloria, massa pode ser em grama, calor específico, caloria por grama vezes grau Celsius, e a variação de temperatura, que é grau Celsius. E esse é basicamente um resumo simples para a gente dar entrada no conteúdo de hoje. Princípios das trocas de calor. Sabemos que o calor é uma forma de energia que, em um sistema isolado, não há trocas de calor com o meio externo. Dessa forma, apenas os corpos pertencentes ao sistema trocarão calor entre si. Corpos mais quentes cederão calor e tenderão a se resfriar,
enquanto corpos mais frios receberão calor e tenderão a se aquecer. Assim, a quantidade de calor total recebida por alguns corpos só pode ter origem nos corpos que perdem calor. Considere dois corpos A e B colocados num recipiente termicamente isolado. Não trocam calor com o meio ambiente. Se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, há uma transferência de calor do primeiro para o segundo, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Observe, se A tem uma temperatura maior aqui, A está transferindo calor para B. Você concorda? Observe, essa seta está indicando a transferência de calor, correto? Lembrando que só tem essas duas substâncias, correto? Ou seja, nenhum recipiente, ou seja, esses dois corpos. Como não há outros corpos trocando calor, se A perder, por exemplo, 50 calorias nesse intervalo de tempo, B terá recebido exatamente 50 calorias. Nesse intervalo, o corpo A ele perdeu 50 calorias. E quem recebeu as 50 calorias foi o corpo B, pessoal. Diante dessa situação, o corpo A, a gente imagina que ele estaria numa maior temperatura, né? E quando ele transferiu para o corpo B, ou seja, eles entraram em equilíbrio térmico, porque o corpo B recebeu as 50 calorias, concordam? Ou seja, neste caso, eles estão em equilíbrio térmico. Ou seja, o que quer dizer isso? Que eles estão basicamente com a mesma temperatura. Ou seja, os dois têm a mesma quantidade de calor. Calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Ou seja, o calor de A mais o calor de B é igual a zero. Sendo que A, ele transferiu o calor para o corpo B, que foi o corpo que recebeu o calor. Assim, para um sistema termicamente isolado, temos que a soma das quantidades de calor trocadas por todos os corpos vale zero. Ou seja, quando Q for maior que zero, ou seja, positivo, o corpo recebeu calor. Quando Q for menor que zero, negativo, o corpo perde calor. Calorímetro é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de temperaturas diferentes. Ao colocar dois corpos com diferentes temperaturas no interior de um calorímetro, acontecerá a troca de calor entre os mesmos até que o equilíbrio seja atingido. É muito comum falar que dentro de um calorímetro, o calor cedido por um corpo é igual ao calor recebido por outro. Aqui a gente pode observar um calorímetro usual, ou seja, aqui a gente observa corpos diferentes que estão sofrendo, no caso, a troca de calor dentro desse calorímetro, pessoal. Aqui observamos que tem o líquido, certo? E esse aqui aparentemente parece um material sólido. No final, as temperaturas devem ser igual, ou seja, esses dois essas duas substâncias terão que ter a mesma temperatura. E através desta igualdade podemos determinar várias grandezas térmicas de um material, como por exemplo a capacidade térmica e o calor específico, ou seja, dos dois corpos. Nosso primeiro exemplo, pessoal, temos que 200 gramas de alumínio a temperatura de 20 graus Celsius são adicionados em um calorímetro a 1000 gramas de água a temperatura inicial de 80 graus Celsius. Desprezando as perdas, determine a temperatura final do equilíbrio térmico da mistura. Os dados: calor específico da água é 1 caloria, grau Celsius,
Calor específico do alumínio, 0,2 calorias-gramas por grau Celsius. Pessoal, vou reler para ficar melhor o entendimento, só que dessa vez mais devagar. Eu tenho 200 gramas de alumínio, ou seja, esse alumínio está na temperatura de 20 graus Celsius. E tenho 1000 gramas de água, a temperatura de 80 graus Celsius, ou seja, eu vou misturar o alumínio, as 200 gramas de alumínio, com as 1000 gramas de água, ou seja, que estão com temperaturas diferentes, concordam? O que o problema quer saber? A temperatura final de equilíbrio térmico da mistura, ou seja, ele quer saber a temperatura final dos dois juntos, dos dois misturados, a água e o alumínio. Aqui eu já coloquei os dados, né, conforme eu já tinha falado. Aqui, pessoal, eu coloquei até uma imagenzinha para a gente imaginar como seria real. Imaginar que tem 200 gramas de alumínio, certo? E aqui tem as 1000 gramas de água. Eu coloquei os dados aqui do alumínio e da água separadinho para cada um entender o que está escrito no problema. Sendo que o calor específico ele já deu aqui também, ó, correto? Que da água o calor específico é 1 caloria e o calor específico do alumínio é 0,2 caloria, certo? Onde a equação geral da calorimetria será utilizada. O que nós vamos fazer, pessoal? São duas substâncias e elas estarão sendo somadas, ou seja, elas são adicionadas juntas, o alumínio e a água. Para o alumínio, eu tenho a massa vezes o calor específico e a variação de temperatura desse lado, mais a massa, o calor específico e a variação de temperatura da água desse lado, como podem observar. Eu já fui adiantando os cálculos para não riscar e não ficar feio. Aqui eu já fiz a substituição, né? A massa do alumínio é quanto, pessoal? 200. Então, eu já tenho 200 aqui. Vezes o calor específico do alumínio, que é 0,2 aqui. Mais a minha variação de temperatura, que é T menos 20. Então, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial do alumínio? 20 graus Celsius. Mais os dados da água, né? As 1000 gramas da água, vezes o calor específico da água aqui, vezes a temperatura final menos inicial, ou seja, a variação de temperatura da água. Então, ele já me deu a temperatura inicial da água, que são 80 graus Celsius. Pode ver que aqui ele fala inicial. Igualado isso a zero, eu tenho que eu multiplico o meu calor específico pela minha massa, que 200 vezes 0,2 dá 40. E repito a minha temperatura aqui, pessoal. Aqui na água do mesmo jeito, correto? E repito a temperatura aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar a minha temperatura, ou seja, 40 vezes T e 40 vezes 20. Então, eu tenho 40T menos 800, o sinal se repete, certo? Mais, aqui da mesma maneira, 100 vezes T e 100 vezes menos 80. Ou 100 não, pessoal, perdão, 1000 vezes T e 1000 vezes 80. Então, eu tenho 1000T e tenho 80.000, correto? Disso, o que eu vou fazer? Uma soma das unidades. T com o que tem T com T e o que não tem com os que também não tem. Então, nós temos 1040T, certo? Como os sinais são iguais, de menos 800 com menos 80.000, a gente soma e conserva o final. Então, nós temos 80.800. Tá negativo, passa para o outro lado positivo. 80.800. 1040T tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos a seguinte divisão. 80.800 divididos por 1040. Então, temos a nossa temperatura final
de 77,6 graus Celsius, ou seja, o valor final da mistura de 200 gramas de alumínio com 1000 gramas de água tem uma temperatura de equilíbrio térmico de 77,6. Vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: uma xícara de 50 gramas está a 34 graus Celsius. Coloca-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é de 94 graus Celsius, admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água. Determinar o calor específico do material que a xícara é constituída. Ou seja, ele já deu aqui o dado do calor específico da água, correto? Eu vou repetir a leitura do problema. Ou seja, nós temos uma xícara. Essa xícara ela tem 50 gramas. Ela pesa, no caso, 50 gramas. E ela está a 34 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura da minha xícara, ok? Então, eu tenho aqui a minha xícara, certo? Com 34 graus Celsius. Eu coloquei 250 gramas de água, só que essa água ela está com uma temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, ela está fervendo bastante e bem quente, correto? Então, o equilíbrio, a partir do momento que eu ponho água na xícara, ou seja, os dois juntos, a partir do momento que a água está na xícara e a xícara já recebeu a água, eles têm um equilíbrio de 94 graus Celsius de temperatura em equilíbrio térmico. Para adiantar, pessoal, ele quer saber o calor específico somente do material da xícara, ou seja, imaginemos que a xícara é de vidro e ele quer saber o calor específico desse vidro. Aqui eu já coloquei os dados, né, da xícara, a massa de 50 gramas da xícara e a massa da água que ele deu 250 gramas. Calor específico da xícara eu não tenho, mas ele já me deu da água aqui, ó, de 1 caloria, eu já inseri aqui. E a temperatura, como ele me deu a temperatura final e inicial de ambos, então qual é a temperatura final da xícara e da água? Ou seja, quando a água já está na xícara, 94 graus Celsius. Certo? Então, eu tenho que a temperatura final menos a inicial da xícara. Qual é a inicial da xícara? 34 graus Celsius. Então, eu tenho 94 menos 34, que dá 60 graus Celsius, a minha temperatura da xícara. Eu já calculei direto aqui, pessoal, antes de colocar na fórmula. Igualmente da água. Qual é a temperatura inicial da água? 100 graus Celsius. E a temperatura final da água já na xícara, 94. Então, final menos inicial, menos 6 graus Celsius. Onde a equação fundamental da calorimetria é que eu vou utilizar nesse cálculo também, pessoal, para encontrar o calor específico do material que a xícara é feita. Da mesma maneira, eu vou somar o calor da xícara mais o calor da água, certo? Já adiantei aqui a fórmula e igualar a zero, ou seja, eu quero saber o equilíbrio final. Eu tenho a massa da xícara, aqui é só substituir. A mesma coisa, facinho, certo? Ele está procurando o calor específico aqui, ó, da xícara ele não me deu, porque ele quer saber ele. Certo? E mais, eu já calculei a temperatura final aqui da xícara, então eu já coloquei direto aqui, ó, 60 mais 250 gramas da água, que é a massa da água, e o calor específico da água, que é 1 vezes menos 6 graus Celsius, que é o valor da temperatura já aqui da água, pessoal, eu já joguei direto. Temos que multiplicando 50 vezes 60, nós temos 3.000 Cx, ou seja, calor específico da xícara, mais 250 vezes 1, 250 vezes menos 6, menos 1.500,
Menos porque o sinal é negativo aqui, pessoal. A temperatura é negativa, então conserva-se o sinal. Menos com mais é menos. Então, nós temos que, eu só fiz uma mudança de sinal aqui, que 3.000 vezes o calor específico da xícara, que é o Cx, menos 1.500. Vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. 3.000 Cx, calor específico, tá multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho aqui do outro lado positivo, acabei esquecendo o sinal aqui, pessoal. Que 1.500 divididos por 3.000, o calor específico é 0,5 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Esse aqui é o calor específico do material da xícara, ou seja, se a xícara for de vidro, então o calor específico do vidro, nesse caso, é 0,5 caloria por grama graus Celsius. Obrigada, pessoal.